Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa quarta aula, no qual na última aula a gente trabalhou com a apresentação de todos os nossos registros, né? Então podemos ver aqui com paginação. E agora nessa aula é os detalhes, ou seja, quando eu clicar aqui eu quero ver somente os dados daquele registro específico. Aqui a gente já tem a página, já está puxando o ID conforme vocês podem ver, só que falta ainda a gente programar, claro, essa parte. Então, vamos voltar aqui no nosso sistema, continuando a criação das nossas páginas, né? Aqui dentro eu tenho o meu index, que é o meu select all, né? Que é buscando todos os dados. Vou criar um new folder, no qual vai se chamar details. Em details eu vou ter details.js e details.css para a nossa estilização. Beleza, então com isso nós podemos iniciar a programação dos detalhes. O primeiro passo é fazer a importação do React e do Component, né? Então vamos chamar estes dois elementos aqui da nossa biblioteca React, né? Também chamar a nossa API, que é super importante porque contém a nossa URL base, né? Para a gente somente preencher o caminho da nossa rota, dois pontos, barra, que está em service, barra services. E também, por último, como a gente vai ter a navegação, o nosso link do React Router DOM. Então, está aqui. Beleza, fizemos todas as importações iniciais necessárias. Também, outra coisa necessária, padrão, é fazer a exportação da nossa classe usuário. Lembrando que, se a gente não realizar essa exportação, não vai estar visível, não vou conseguir chamar, né, essa classe para mim apresentar ela, os dados dela, né, no meu arquivo de rotas. Então, tem que exportar ela. Inicio o estado aqui, vou desmembrar aqui, né, fazer a apresentação das propriedades do usuário. Então, tem um nome, eu tenho uma matrícula, eu tenho também se ele está ativo ou não, e o endereço que contém dentro dele a cidade e o estado. Beleza. Então, com isso, inicializamos, né, a parte do estado, né, com o usuário e suas propriedades. A partir desse momento, conseguimos chamar, né, por meio do component didMount, a apresentação, né, a população dos registros em usuário. Então, lembrando que o component didMount, ele vai fazer as operações solicitadas quando carregar a minha aplicação, ali a minha página, né? Então, eu vou chamar ele aqui, component didMount, e nele eu vou chamar aqui, nele eu vou chamar a minha página de usuário com o ID, ou seja, em vez de eu chamar todos os registros como foi feito anteriormente aqui no index, né, que eu chamei todos os meus registros, ó, somente passando a página, agora eu vou passar o ID do usuário, que aí vai buscar somente o registro cujo ID é aquele que eu passei, justamente porque eu quero mostrar em detalhes. Então, o primeiro ponto é eu pegar esse ID aqui, ó, esse ID que vocês estão vendo aqui, que é gerado automaticamente no MongoDB. Então, eu vou colocar aqui o ID e vou passar thisprops.match.params. Então, é interessante nós entendermos que nas nossas propriedades nós temos, né, a passagem desses valores, no caso o nosso ID, em que ele apresenta para nós, por meio das propriedades, os parâmetros. E nesses parâmetros eu consigo recuperar o ID, que é esse ID que está sendo passado aqui, ó. Então, tendo o ID em posse, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer a busca do usuário
Então, vou guardar tudo no response por meio do API.get, que é a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, só que passando como caminho barra usuários, barra o ID, que é esse carinha aqui que a gente está pegando por meio do props, né? Então, a gente tem como parâmetro esse ID, a gente está buscando esse ID nos parâmetros, armazenando nessa constante aqui, e aqui a gente está passando para ele. Então, ele está realizando isso aqui, ó, esse preenchimento na nossa URL, na nossa rota, né? Com isso, tenho no response os dados desse usuário, ou seja, desse usuário com esse ID, e eu posso setar agora o estado para preencher, né, popular, o meu usuário, que é esse carinha aqui, que tem todas essas propriedades. Então, ele vai preencher todas essas propriedades de usuário. Então, eu passo aqui usuário, response.data, né, os dados da resposta, que contém isso aqui, que vai preencher, né, atualizando o seu estado. Muito bem. Falta o que agora? Falta, então, renderizar, né, esses dados que foram populados. Usando, claro, o nosso render, né, que vai ter uma constante usuário, que está contida no estado, né? Então, vejam bem, no meu estado eu tenho usuário, então aqui, ó, tô buscando dentro do estado o usuário, beleza? E aí, eu consigo ter acesso às propriedades de usuário. Então, vou dar um return aqui, e aí agora eu começo a estilizar por meio das tags, né? No caso a div, vou colocar aqui um usuário -info, que depois a gente vai chamar lá no nosso CSS, e aqui vou colocar o H1, que depois a gente também vai estilizar o H1, passando o que? Entre chaves, né? Porque eu estou chamando aqui, eu estou trabalhando com JSX, usuário.nome, e assim por diante. Então, até posso copiar e colar aqui e adicionando todos as minhas propriedades. Então, tenho matrícula, eu tenho se o usuário está ativo, eu tenho endereço, ponto cidade, endereço, ponto estado. Perfeito. Vou dar uma quebra de linha aqui, já que eu não vou me preocupar com a estilização, vou usar um BR aqui somente para dar uma separada. E agora falta o nosso link. O nosso link, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar caminhos para nós voltarmos para a página inicial, para editarmos esse registro e para realizarmos a exclusão desse registro. Então, vamos começar com o link que volta para a página inicial. Logo, eu vou passar aqui o link que volta, que é somente o barra. Opa, outra barra aqui, né? Porque se eu voltar aqui, página inicial, acessar, então quando eu clicar nesse link aqui, ele vai voltar para a página principal. Vou colocar aqui um BR só para quebrar, lembrando que não estou me preocupando com estilização, senão poderíamos fazer todo esse processo via CSS. Esse último aqui não precisa. O próximo vai ser editar, no qual eu vou ter o barra editar usuário, barra, passando o ID do usuário, que vai ser usuário._id. Beleza. Posso copiar até aqui, substituir esse aqui no que vai ser o deletar usuário, passando o usuário ID, que vai ter o texto deletar. Show de bola! Tem o meu link para voltar para a página principal, tem o editar usuário, que é uma rota que depois a gente vai criar aqui, ó, uma rota / editar usuário, né, passando o seu ID. E também, da mesma forma, no Routes, vou criar depois uma rota deletar usuário, no qual recebe o ID do usuário para manipular a exclusão do registro.
Bom, feito isso, falta o quê? Falta adicionar a rota. Então, o primeiro passo é importar details. Então, from ponto barra pages barra details. Feito isso, nós temos condições de adicionar uma nova rota. Posso copiar aqui. Lembrando, não preciso usar o exact path para cá. Então, route path barra usuários. Então, vejam só minha rota, barra usuários. Então, aqui, ó, barra usuários, barra o ID dele. Então, barra, dois pontos, ID. Qual o componente? Details. Beleza. Tenho, já mostrou aqui, ó, já carregou. Então, foi lá, buscou details por meio da rota. Eu estou passando aqui o meu ID e ele já carregou os dados. Vejam só, nome, matrícula, cidade, estado. Mas está faltando um registro ainda, que é o registro do ativo ou não. Então, o que acontece? Agora, eu tenho que colocar uma condicional aqui para verificar se é verdadeiro ou falso e emitir uma mensagem para o ativo. Porque lembrem, ele está como booleano. Ó. Então eu tenho aqui, ó, vamos ir para o primeiro registro, esse que a gente está mostrando. Ele está como booleano, ativo, true or false. Então, para mim fazer a apresentação desses dados, eu posso fazer da seguinte forma. Um if, usuário está ativo, ou seja, usuário está ativo. Então, o que vai acontecer? Usuário ponto ativo vai passar a ter o seguinte texto: usuário ativo. Caso não esteja ativo, né, caso seja false, ele vai fazer o quê? Usuário inativo. Beleza. Olha só, já atualizou para mim, então o que está acontecendo? Ele tem um valor verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ou seja, true, vou emitir essa mensagem aqui na minha página. Se for false, ele vai emitir essa mensagem aqui na página que é inativo. Então, vamos, por exemplo, pegar aqui um que esteja como falso. Deixa eu ver se tem algum como falso. Página 2, todos estão como verdadeiro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui no Insônia. Vamos adicionar um novo registro, sendo falso, tendo aqui um ID, fiz um send, beleza. Vou vir aqui, voltar na minha página principal, aqui, e vou verificar. Fez aqui, teste ativo, acessar, usuário inativo. Vejam só, porque ele está inativo, porque é falso. Então, usuário inativo. Vamos ver se os nossos links estão funcionando? Voltei aqui, voltou para a página principal. Esses aqui estão todos como usuário ativo. Voltei, fui para a outra página, fui para esse usuário inativo. E os nossos links editar e deletar já estão funcionando também. Ó. Editar o usuário, a rota e o ID. Então só falta eu fazer o que? Eu especificar essa rota no arquivo routes e criar o arquivo, né, de editar. Da mesma forma, o deletar está aqui, ó, deletar o usuário pegando o ID. Então, olha só que bacana, conseguimos dessa forma já apresentar os registros. Eles estão ainda um pouquinho desconfigurados, vamos fazer rapidamente uma pequena estilização neles. Então, eu tenho aqui, ó, usuário info, o class name, então vou chamar por esse class name e também vou estilizar o H1 que está dentro do usuário info. Então, como é que eu faço isso? Usuário traço info, vou passar aqui um max width de 700 pixels, vou colocar aqui um margin de 20 pixels, alto 0, vou colocar aqui um padding de 0,20 pixels, vou colocar aqui também um background white, um border de 1 pixel,
solid. Vamos colocar aqui DDD, beleza. E um border radius de 5 pixels. Para fechar aqui, usuário info H, qual que a gente colocou? H1. Usuário info H1. Então, H1. Vou fechar aqui e vou colocar também um font size de 32 pixels, pode ser, um color DDD e um line height de 24 pixels com margin top de 5 pixels. Vamos ver como é que ficou. Ajeitou um pouquinho. Deixa eu ver aqui, usuários info. Mudou um pouquinho a estilização. Então, tenho aqui a apresentação dos registros, né? Vamos ver aqui por o H1. Vamos ver aqui porque que ele mudou, acho. Já vamos ver. Já apresentou aqui. Deixa eu colocar uma outra cor. Acho que uma cor de red. Vamos ver aqui. Não está pegando. Não está pegando. Vamos ver o que houve aqui que ele não pegou. Ah, sim. Esqueci, né? A nossa importação do CSS. Então, obviamente, ele não vai pegar, né? Então, vamos vir aqui. Import. Ponto barra. A chamada do nosso CSS, que é details.css. Ponto e vírgula. Fez a chamada aqui, apresentou os dados. Vamos mudar essa cor que não ficou legal, né? Então vamos colocar a borda, tá bacana. Vamos colocar uma cor, pode ser até black mesmo, para deixar aqui. Vamos colocar um padding top ali que... Vamos até copiar esse aqui de repente, vamos ver como é que vai ficar. Um pouquinho melhor, deixa eu colocar aqui um 10 pixels. Beleza. Buenas. Agora sim. Então, colocamos aqui a apresentação. Os links eu não vou mexer para não tomar muito tempo da aula, né? Isso aqui é CSS, vocês podem utilizar da melhor forma. Eu somente fiz um pequeno aperfeiçoamento dos registros. Então, voltamos aqui. Lembrando, né? Vejam como é importante a importação. Sempre temos que importar o nosso CSS, senão ele não vai pegar, né, a apresentação dos registros. Então, todos os nossos registros estão sendo vistos em detalhes agora, com a apresentação dos dados. E aí, nós temos dessa forma o details completo e pronto no nosso sistema. O próximo passo agora, então, é realizar a criação do editar e do deletar.